E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e bom, no vídeo de hoje trazendo um pouquinho outro fundo imobiliário para vocês. Hoje eu vou trazer o Virgir, mais um fundo imobiliário aí da Valora, dessa vez focado basicamente 100% no CDI, basicamente igual ao Vigia. Custando menos de 10 reais aí, tem um bom dividend yield e tudo mais, então vamos analisar ele e no final do vídeo vou deixar minha opinião. Vale a pena, se não, o que o fundo entrega de acordo com o valor dele e tudo mais. Então vamos lá. Chegando aqui no relatório, um dos pontos fortes da Valora que eu gosto bastante é a questão do relatório. Eu acho o relatório deles bem completinho e tudo mais. Para o que eles entregam, gosto bastante. Começando aqui então, aqui basicamente nos comentários do gestor ele fala que o fundo encerrou o mês de fevereiro aí com 93% do patrimônio alocado em CRI, muito bom isso. Então assim, a gente vê que é realmente um fundo de CRI, não é igual o VGHF, foca ali na papel, distribui bem, não. Tem, aqui é o foco é o CRI, isso é muito bom. Óbvio que o propósito é totalmente diferente do VGHF. Basicamente 48 operações e o total investido 924 milhões, então quase chegando aí a 1 bilhão. E fala que ao longo do mês de fevereiro, ele adquiriu mais em 7,8 milhões em duas operações. 3,3 milhões RI Verano, tá? CDI mais 5%, quase 6%, excelente. E 4,5 milhões do CRMF Saúde, já até tá na carteira também. E a distribuição de referente ao mês de fevereiro foi praticamente 12 centavos por cota aí, basicamente um CDI mais 4,6% ao ano. Bom, aqui, excelente comentário que eu gostei, tá? Todos os CRIs do fundo se encontram de plentes, então ninguém devendo, isso é excelente, tá? E aqui fala que o fundo encerrou o mês de fevereiro com 139 mil cotistas, tá? Mais de 10% de crescimento, então assim, os fundos de base 10 estão crescendo bastante, os fundos imobiliários estão crescendo bastante. Eu acho que a tendência é a gente ver cada vez mais a galera presente, sabe? Tipo, investindo mais. E aqui fala que eventos subsequentes, fala que no início do mês de março, onde adquiriu um total de 29 milhões distribuídos em 9 diferentes operações. Provavelmente no próximo relatório ele vai detalhar tudo isso. E agora com aproximadamente 96% do patrimônio em CRI. Então assim, é um fundo que o foco é CRI, que basicamente vai mostrar um pouquinho da renda dos últimos meses, até dar aumentado. Fevereiro de 2023, tá? 12 milhões e 700 mil em receitas. Tá tendo uma quedinha em relação aos anos anteriores, tudo mais. 11% em CRI de juros, 11 milhões em juros, né? Outros o resto em negociação, outros ativos, tudo mais. No resultado aí, tirando a despesa, tudo mais, deu 11 milhões, praticamente quase 12 milhões. E aí ele queimou um pouquinho da reserva. Pode ver que o resultado deu 11 milhões e 850 mil e distribuiu 12 milhões e quase 400 mil. Então, queimou um pouquinho da reserva. Isso em relação a queda no rendimento e tudo mais, é por causa dos dias úteis. A galera fala bastante assim que mês de fevereiro tem uma queda. Muitos fundos usam isso como uma, vamos dizer assim, desculpa, mas é realmente isso que acontece. E a taxa é CDI mais 4,64%. Boa taxa. E mostra um pouquinho, né, da distribuição e tudo mais. E aqui chega numa parte que eu queria mostrar pra vocês, que é em relação a patrimônio líquido e tudo mais. A gente vê que esse CRI Rebor junto praticamente dá mais de 15%. Então assim, é a maior parte do fundo. Então a gente tem que ficar de olho. A gente tem muita concentração aqui no início, então assim, é meio perigoso. Mas aqui para baixo já tá bem diversificado. Poderia ficar bem mais diversificado, né? Mas é o que nós temos aqui. Mostra um pouquinho da carteira, coração, ó, tudo em CRI, então não tem fundo. É um ativo de CRI. A alocação por indexador praticamente todo no CDI, pouca porcentagem no IPCA. E a alocação por segmento, foco dele no residencial. E aqui eu acho que na parte mais importante, assim, que tô começando a dar muita atenção e que eu acho que vocês podem também começar a dar, e eu vou dar uma explicação breve para vocês do que é importante, tá bom? Principalmente em fundo de... Todos são importantes, mas aqui acredito que seja mais. Basicamente, alocação por rating, então aquele rating que a gente tem, 8% da carteira tá em um rating internacional que é o A-, então a gente considera high grade. Mas o resto é tudo abaixo, não, vamos dizer assim, não tem rating, então assim, são operações com bem mais risco. E como que o fundo faz para tentar de alguma maneira mitigar, reduzir esses riscos? Já que a gente tá falando aqui de um fundo high yield, se a gente for lá. Isso, apenas 8% da carteira tem classificação no rating internacional. A gente vê assim, é um risco bem grande se a gente for lá. Por isso que ele entrega mais rendimentos, tá bom? E aqui é o que eu digo assim, a parte importante assim, basicamente o LTV, né? Que é vamos dizer, o que vai dar uma segurança para esses 92% aqui que não tem rating. E que é o LTV? É o Loan to Value. Basicamente você empresta um dinheiro e a garantia que o imóvel te dá, né? Que o devedor te dá, a gente faz um cálculo e acha uma porcentagem.
como é que funciona. Basicamente, ó, compreende o saldo devedor do CRI em relação ao valor do imóvel em garantia. Eu deixei aqui escrito para ficar mais fácil de explicar para vocês entenderem de uma forma mais clara, porque é um pouco confuso. Basicamente o LTV é o quê? É o valor emprestado dividido pelo valor da garantia e ele vai te dar uma porcentagem. Então vamos lá. Eu sou um cara aqui e quero pegar um CRI aqui do fundo. O fundo vai me emprestar 500 mil e eu tenho uma casa aqui de 1 milhão. Então basicamente a gente pega o valor que foi emprestado, 500 mil, e a garantia que eu te dou é uma casa de 1 milhão. A gente divide e encontra 50%. Qual é a porcentagem assim, ideal? Qual que é o sentido dessa porcentagem? É a ideia por trás. Abaixo de 50%, então assim, a gente vai ter garantias cada vez maiores. Então, se eu divido isso aqui por 2 milhões, a gente cai para 25%. Então, assim, abaixo desse 50% é o ideal, porque nós temos assim, 1 para 1, vamos dizer. Eu te emprestei 500 mil, mais o que você eu te emprestei 500 mil, mais o que você me deu como garantia vale 1 milhão. Então, praticamente, eu recupero o que eu te emprestei e ainda saio no lucro. Então, eu não saio no 0 a 0. Isso para o quê? Para os fundos de CRI é ideal, porque se isso acontece, vamos dizer assim, como foi o caso, eu não peguei os 500 mil e não paguei. O fundo vai, executa as garantias, vende a casa por 1 milhão, ou seja, ele consegue pegar o que ele tinha de volta e ainda sai no lucro do que foi emprestado. Isso é muito bom porque não afeta os rendimentos. Agora, por um lado negativo, é quando essas garantias são maiores que 50%. Então, se a gente chega numa garantia ali de 70%, 80%, a gente fazendo o cálculo, acaba que cai bastante. Então, por exemplo, você me dá uma garantia de 500 mil, eu emprestei 500 mil, dou uma garantia de 250, mesmo que o fundo execute aquelas garantias, ele ainda vai estar saindo no lucro, vai estar saindo no prejuízo. Isso dá basicamente 75% no cálculo do LTV. Então, quanto mais alto, menor é a garantia que o fundo está dando. Acho que deu para entender basicamente. E como é que está distribuído aqui? Aqui, praticamente 7% do fundo não tem garantia. Os que não tem garantia, ele deixa aqui escrito, são os CRIs, que não tem garantia. Nossa, me enrolei tudo. Os CRIs que não tem garantia são os CRIs que são classificados como A-, então cerca desses 8%. Então, assim, é uma classificação que, é um bom pagador, nunca deveu nada, sempre pagou todo mundo certinho. Então, assim, a gente pode emprestar sem garantia. Não é um negócio muito bom, mas, assim, consegue umas taxas mais altas e consegue mais segurança. 15% da carteira tá basicamente em 80%, como eu falei, emprestou 500 mil e as garantias são menores do que o valor emprestado. Isso não é tão bom, né? Então, assim, a gente puxar, basicamente, por fazer um cálculo de cabeça aqui, mais de 50% da carteira tá basicamente de 60% até 80%. Então, são todas garantias menores do que o valor que o fundo emprestou. 23% basicamente de 50% a 60%. Então, assim, é aceitável naquela questão de emprestou tal valor, ele consegue recuperar e sair um pouquinho no lucro. E 15% menos que 50%. Então, assim, ele recupera o valor que ele emprestou e ainda sai num lucro praticamente do dobro. Então, quanto menos a porcentagem for e quanto mais o fundo tiver disso de LTV menor que 50% na carteira, é melhor. Então, assim, vocês conseguem mitigar os riscos a partir disso. Sempre que forem comprar um fundo de papel, analisam esse indicador, que ele é muito importante. E assim, fundos high grade que vão ter garantias melhores, esse LTV vai ter tipo assim 60% do fundo até 70% em LTV menor que 50%. Então, assim, quanto menor o LTV, melhor. Então, busquem fundos assim. Se você não quer correr tanto risco, no caso, eu mitigo bastante. Eu tenho fundos de papel com mais risco, fundos com menos risco. Assim, encaixem na sua estratégia, mas utilizem isso daqui para analisar um fundo se tem muito risco ou não. Olhando aqui por cima, basicamente tem o Virgir, ele tem um riscozinho um pouco alto, mas é porque ele entrega mais rendimento. Então é assim, fundo de papel que entrega mais rendimento é porque ele tá correndo mais risco. E aqui embaixo vai mostrar todos os CRIs, tá? Entrem depois, dê uma analisadinha e tudo mais. Foco principalmente no imobiliário. Isso aqui mitiga um pouco, que a questão do imobiliário muito dificilmente sai no prejuízo, só se a gente tiver uma crise ou tudo mais. E vamos lá para os indicadores agora, parte mais rapidinho aqui. Atualmente está custando R$ 9,52 e um dividend yield de quase 16%. Como eu falei para vocês, é assim, é um fundo que corre mais risco, mas entrega mais. E você vê isso no dividend yield. Valor de mercado 0,99, o preço sobre VP. Então, assim, 1% de desconto, tá quase no mesmo valor do patrimonial. Liquidez de média diária de quase 4 milhões, muito boa liquidez. E o último rendimento, anunciado no mês de março, foi 12 centavos. É um fundo que, assim, sempre vem pagando média e tal, caiu um pouquinho. 2022 aí, ó, começou a pagar bem demais, então cresceu. Vamos analisando aí pra ver se vai manter
esses altos rendimentos. E aqui vocês podem ver, a única coisa que o fundo tem no portfólio é esses 10 mil investidos em BTLG, que eu não sei porque que eles têm, mas tem aqui, ó, 10 mil reais investido em BTLG. E aqui mostra um pouquinho dos CRIs, ó. Cada um tem até detalhes maiores e tudo mais. Se vocês quiserem entrar depois, dá uma olhadinha. Mas o Vigia é basicamente isso, é um fundo assim, que para o risco que você corre, ele entrega bem. Então, a gente tem que analisar tudo, questão do CDI, do valor atual, para ver se tá valendo a pena. Mas é o que eu falei, é um fundo que corre os seus riscos para poder entregar mais. Mesma coisa do Vigia, tá? São fundos que correm mais risco para poder entregar mais. Assim, é um fundo que você pode ter na carteira, mas sempre buscando equilíbrio em fundos que correm menos risco e fundos que correm mais risco. Se der um problema no Vigia, mas você tem outros fundos que garantem, que trazem segurança, vale a pena, sabe? Então analise direitinho, analisa bem o LTV, compare com outros fundos para ver se vale a pena comprar o Vigia ou não. E como eu sempre falo em outros vídeos, tem vários fundos imobiliários com a mesma ideia, às vezes com menos risco. Então cabe a você às vezes achar um que tá pagando um dividendo melhor, ou que tem melhores garantias, LTV bem mais baixo. Então tipo assim, sempre procurem isso, tá bom? Então tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e falou, pessoal, até mais.